Olá, sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador em mudanças climáticas e projetos de carbono. Eu vou trazer neste podcast alguns pontos importantes sobre o clima aqui no Brasil. Estamos vivenciando o fenômeno El Niño, que já trouxe mudanças importantes no nosso padrão de temperatura e precipitação, causando ondas de calor e provocando estiagem nas regiões norte, centro-oeste e nordeste, e tempestades de chuvas concentradas nas regiões sudeste e sul do país nos últimos meses. São os efeitos do El Niño, fenômeno natural que se caracteriza pelo aquecimento das águas do Pacífico Sul e que afeta toda a América do Sul e, por conseguinte, o nosso Brasil. Seus efeitos são bastante preocupantes e causam inundações, secas, impactos aos ecossistemas naturais, perdas de produtividade agrícola, insegurança alimentar e hídrica, entre outros. O evento El Niño ocorre quando as águas da superfície do Pacífico equatorial se tornam mais quentes do que a média e os ventos de leste sopram mais fracos que o normal nessa zona. O contrário é chamado de Laninha, caracterizada pelo resfriamento dessas águas. Os episódios de El Niño, via de regra, ocorrem a cada 3 anos, podendo se estender a 5 anos, mas existem também exceções já registradas. Agora se fala sobre a intensificação desse fenômeno, o chamado Super El Niño. Os meteorologistas nos informam que o Brasil já enfrenta a 9ª onda de calor antes mesmo do início do verão. E como ficará o clima nos próximos meses e quais serão as suas implicações? Vamos comentar aqui. O El Niño deve atingir picos de calor nos últimos meses deste ano e no começo do próximo ano. Isso porque temos aí a expectativa de ter, uma intensificação desse fenômeno e que isso pode representar que os meses de dezembro e janeiro podem fechar como sendo os mais quentes já registrados. As temperaturas devem se manter acima da média, como foram as ondas de calor de novembro da semana passada em diferentes regiões do país. E isso deve se repetir nos primeiros meses do verão. A previsão de que o Super El Niño atinja um pico de calor agora entre dezembro e janeiro e recrudesça gradualmente até o final do verão. Os meteorologistas também estimam que o verão de 2024 terá temperaturas muito acima da média e na maior parte do Brasil. Portanto, a tendência é que o calorão se repita nos próximos meses e só deva ser amenizado a partir de março. A projeção da Organização Meteorológica Mundial é de que em 2023 este ano seja o mais quente já registrado em toda a história recente. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Meteorologia mostrou que o Brasil registrou temperaturas médias nacionais recordes por 5 meses seguidos. De julho a novembro, as temperaturas médias observadas foram as mais altas já registradas no país. Então, pode ser que o calor se prolongue além das expectativas. Isso tudo porque o El Niño se intensificou nos últimos dias com o maior aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e as anomalias de temperatura da superfície do mar aproximam-se do patamar do que se denomina um Super El Niño. Espera-se que haverá um aquecimento oceânico ainda maior no decorrer das próximas semanas, com a intensificação do fenômeno oceânico atmosférico, trazendo consequências para a vida de todos nós. Mas há uma definição, assim, um tanto quanto inexata sobre o que é esse fenômeno El Niño, Super El Niño, assim chamado. Nós temos que considerar que um El Niño fraco, assim chamado,
As anomalias, nesse caso, ocorrem entre meio grau positivo e 0,9 graus positivos no Pacífico Equatorial Centro-Leste, moderado entre 1 grau e 1,4 e forte entre 1,5 e 2 graus, e muito forte acima de 2 graus ou até 2,5 graus. As anomalias acima de 2 a 2,5 graus caracterizariam então um superelinho, que é o risco que temos agora a ser enfrentado. Portanto, muita parcimônia, muito cuidado e atenção com o nosso clima e com a nossa meteorologia.